Salve, salve galera, tudo certo? Estamos aqui para o nosso terceiro encontro do Quarentinando com História, referente ao conteúdo de história do Brasil. Hoje nós vamos falar acerca das revoltas coloniais. Obviamente que a gente está situando um período onde o Brasil ainda dependia de Portugal, ainda era uma colônia portuguesa, e dentro dessas revoltas, onde o Brasil ainda é uma colônia, eu vou subdividir para você em duas grandes partes. Nós veremos a primeira parte hoje com as chamadas revoltas nativistas. O que foi isso? O que quer dizer esse conceito? Vamos discutir nessa aula. Na segunda aula, que virá na semana que vem para vocês, nós teremos as revoltas coloniais com sentido de emancipação, ou seja, já embutir um desejo de independência aqui no Brasil, na ruptura oficial para com a metrópole portuguesa. Portanto, nessa aula, especificamente o tema que nós vamos discutir refere-se às revoltas coloniais sobre as revoltas nativistas. Vem comigo, vamos analisar os nossos slides e vocês vão sair peritos, compreendendo tudo acerca de tais movimentos revoltosos aqui no Brasil. Vamos nessa? É nóis então! Estamos com o nosso Quarentinando com História, aula 3, História do Brasil. Revoltas coloniais, parte 1, as revoltas nativistas. A primeira coisa que nós vamos discutir é uma questão conceitual. O que vem a ser essas revoltas nativistas? Eram revoltas que ocorreram naturalmente aqui na colônia pela própria relação metrópole-colônia. Uma relação que se pauta pelo desequilíbrio, pela exploração, sobretudo tributária e econômica que a metrópole embute para com a sua colônia. Eram revoltas que não tinham um caráter ou um desejo de uma nação independente. São revoltas muito incipientes. Não pode-se falar em uma nação brasileira no século XVII, no século XVIII, pelo menos na primeira metade do século XVIII. O que nós tínhamos eram movimentos isolados em algumas regiões da colônia, aonde por motivos diversos, mas geralmente por razões econômicas / tributárias, os colonos se revoltavam contra a exploração, contra o arroxo, contra o monopólio que Portugal exercia sobre a colônia. Essas revoltas, que não têm um caráter organizacional, de ideologia, de ruptura efetiva com a metrópole, de não perceber que as reais insatisfações se davam efetivamente pelo próprio seio natural da relação metrópole-colônia, essas revoltas, portanto, embrionárias, incipientes, têm o conceito de as revoltas nativistas. Nós teremos mais para frente, depois da segunda metade do século XVIII principalmente, revoltas mais bem organizadas, movimentos até mesmo com um cunho ideológico profundo por trás, influenciado por iluminismo, movimentos republicanos, que aí sim falarão em uma ruptura efetiva da colônia para com Portugal, empreendendo gradualmente nosso caminho para a independência do Brasil, que virá a ser conquistada em 1822. Essas serão as chamadas revoltas emancipacionistas. Ainda nós não vamos discutir sobre isso nesse primeiro momento. Quando se fala de revolta nativista, portanto, iremos falar nessa aula sobre esses movimentos. Ali temos movimentos efetivamente crus, ingênuos, primitivos, embrionários, onde sim tinham focos revoltosos. E não pense que esses movimentos ingênuos não vão ser violentos, muito pelo contrário, a violência estava muito presente. Mas não se tinha uma ideia de uma nação brasileira, de um desejo nacional, de uma ideia de ruptura com a metrópole de maneira efetiva. Esses movimentos, portanto, nós iremos analisar a partir dessa aula. Vem comigo aqui, vamos analisar os slides. Faz-se necessário uma análise inicial do contexto histórico, aonde estouram essas revoltas. O primeiro ponto a se compreender é que a própria relação metrópole-colônia, pautada pela exploração, pelo desequilíbrio, sobretudo de ordem econômica e tributária, iria condicionar, cedo ou tarde, a movimentos de insatisfação e movimentos, por tabela, revoltosos. Então, chega um momento que essa relação metrópole-colônia ela começa a se esgotar e, naturalmente, os colonos, insatisfeitos com a opressão colonial, com a opressão tributária, com a falta de liberdade econômica muitas vezes, organizam movimentos revoltosos. Portanto, entendemos esses movimentos como movimentos naturais, de uma insatisfação que cedo ou tarde vai se empreender em alguma região colonial. O terceiro ponto importante acerca desse contexto histórico, de compreensão geral desses movimentos,
é que não se tinha percepção de uma nação à época, aqui no Brasil, obviamente. Não se tinha percepção de uma unidade revoltosa, de várias regiões se unindo por uma causa conjunta, que seria a ruptura em relação à metrópole. Portanto, eram movimentos que tinham focos regionais, eram movimentos isolados, com caráter extremamente incipiente, muitas vezes mal organizados, que tinham na sua essência, que juntavam na sua essência os revoltosos, um único desejo de insatisfação em relação à metrópole. Nada mais organizado e profundo do que isso. Portanto, compreende-se como sendo esses movimentos os movimentos de ordem nativista. Geralmente os livros e as apostilas trarão para vocês algo em torno de 5 movimentos revoltosos. Eu acrescentei um movimento colonial que eu acho importante, que não aparece muitas vezes, mas que eu acho que tem uma relevância. Vamos analisar um a um desses movimentos de forma bem didática, compreendendo aonde foi, quando foi, quais as motivações principais, se tem ou não algum destaque enquanto personagem ou enquanto ação histórica. Portanto, de maneira bem didática, bem dividida, para você entender claramente quais foram esses movimentos, vamos compreender um a um a partir de agora. Vem com o título aqui. O primeiro movimento a ser analisado é a chamada Aclamação de Amador Bueno. Esse evento ele ocorre em 1641, no que à época era a capitania de São Vicente, precisamente hoje a cidade de São Paulo. A causa principal tem a ver com a escravidão de indígenas ou a escravização indígena que era feita na região, e o contexto por trás disso liga-se ao fim da União Ibérica, evento esse ocorrido em 1640, e a questão da presença dos jesuítas na região da capitania de São Vicente, precisamente na cidade de São Paulo. Para entender esse movimento, faz-se necessária a compreensão imediata do que foi a União Ibérica. Entre os anos de 1580 e 1640, portanto por 60 anos, Portugal e Espanha foram uma nação, politicamente falando, conjuntas. Havia um trono único para essas duas nações. E Portugal, nesse momento, podemos dizer que teve uma submissão política à Espanha. Foram os reis espanhóis que administravam as duas coroas. Quando termina a União Ibérica, processo esse conhecido como a Restauração Portuguesa, e Portugal volta a ter uma autonomia de ordem política, a ter o seu caminho independente, Portugal vai ter que reorganizar a sua estrutura interna e também a estrutura de suas colônias. Graças a isso, a atenção de Portugal para com o Brasil passará a ser, sobretudo de ordem econômica, cada vez mais presente, cada vez mais profunda pós-União Ibérica. Nesse cenário, enquanto vigorou a União Ibérica, na região de São Paulo, à época capitania de São Vicente, intensificou-se o movimento de apresamento indígena feito pelos bandeirantes para vender esses índios como mercadoria, como mão de obra escrava. Acontece que quando Portugal reconquista a sua independência, pós 1640, com a União Ibérica chegando ao fim, o governo português passa a combater a escravidão indígena, não por uma razão humanitária, não por uma razão de sentimento para com os indígenas, e sim por uma razão econômica. Os portugueses queriam incentivar cada vez mais o tráfico de africanos, de escravos africanos, porque isso era extremamente rentável para a corte lusitana. Graças a isso, para a região onde se tinha um maior foco de apresamento dos indígenas, que era São Paulo, que era a capitania de São Vicente, o governo de Portugal começa a enviar uma série de jesuítas, que eram contrários, obviamente, à escravidão indígena, porque o jesuíta era quem catequizava esses nativos, e com isso começa a se criar um litígio, um incômodo da presença desses jesuítas em São Paulo para com os bandeirantes que queriam, obviamente, cada vez mais capturar, escravizar e vender os indígenas. É nesse cenário que um comerciante de origem espanhola, que estava no território, portanto, desde a época da União Ibérica, chamado Amador Bueno, ele vai ser aclamado pelos paulistas, ou seja, ele vai ser posto por uma vontade popular como um rei da região. Amador Bueno foi aclamado como rei da capitania de São Vicente, num evento claramente contrário à presença portuguesa no território. O próprio Amador Bueno, ele recusa essa aclamação, com medo de uma retaliação do governo português. Diz a história que ele ficou por 3 dias
fugindo dos bandeirantes, dos líderes paulistas, para não ser aclamado como tal, e a repressão do governo português será imediato. A aclamação ela não foi para frente, Amador Bueno não virou rei de São Paulo como queriam os paulistas, mas mesmo não tendo nenhum resultado efetivo, esse é o primeiro grande movimento de revolta no Brasil colonial, minimamente organizado contra uma ação e uma interferência da corte portuguesa. Amador Bueno não vira rei, boa parte dos que participaram do movimento serão anistiados, mas alguns foram presos pela corte de Portugal, e a presença dos jesuítas na região de São Paulo teve que ser engolida goela abaixo pelos bandeirantes. Dali para frente, o movimento bandeirante passa a ter uma ação muito mais vinculada à busca por metais preciosos, chamado bandeirantismo prospector, do que de fato continuar capturando os indígenas. Portanto, esse foi um evento conhecido como a aclamação de Amador Bueno, fracassado, mas que tem a sua importância histórica. Falemos um pouco agora da Revolta da Cachaça, como já disse a vocês, que raramente aparece em livros, mas que já foi cobrado recentemente em alguns exercícios. No ano de 1660, no que seria o Rio de Janeiro hoje em dia, ocorre um movimento causado principalmente pelo comércio e a produção de cachaça na região. O contexto por trás desse movimento revoltoso tem a ver com a proibição que a corte portuguesa fazia em relação à produção de cachaça, não especificamente no Rio de Janeiro, e a posterior criação de impostos sobre a produção dessa mercadoria, que era importante para alguns comerciantes cariocas. Para compreender essa revolta, faz-se necessária uma compreensão maior do que envolvia todo esse comércio de cachaça à época. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, oficialmente em 1654, a atividade canavieira ela começa a entrar em declínio, porque nós vamos ter uma concorrência para com o açúcar holandês produzido nas Antilhas, na América Central, e alguns senhores de engenho do Nordeste, Pernambuco e Bahia principalmente, começam a pegar a sua produção, que outrora era direcionada para a produção de açúcar, e dirigem agora para a produção de cachaça, que passa a ser algo rentável aos cofres desses senhores de engenho. Só que a corte portuguesa não permite essa situação. O governo de Portugal continuava interessado na produção de açúcar, não queria que a cana virasse cachaça, e sim que virasse açúcar. E é imposto uma proibição da produção de açúcar no Nordeste brasileiro. Essa proibição não se aplicava aos engenhos feitos no Rio de Janeiro. Então, na região que hoje seria o estado do Rio de Janeiro, prospera uma atividade de produção de cachaça bem interessante nesse contexto de meados do século XVII. Objetivando arrecadar fundos para a montagem de uma guarda mais bem equipada, mais bem treinada na região que seria hoje o Rio de Janeiro, a corte portuguesa ordena a criação de um imposto sobre a cachaça que vai desagradar os comerciantes da região local, do Rio de Janeiro. Esses comerciantes revoltosos, não aceitando esse imposto criado pela corte portuguesa, que eles achavam altamente oneroso para o seu comércio, se revoltam. Por trás disso também está a revolta em relação à visão que a corte tinha sobre a produção de cachaça. Uma produção que era vista como primitiva, como secundária, nem tão importante. Soma-se todo esse cenário de insatisfação dos produtores de cachaça que, na sua visão, eram retratados por Portugal de maneira pejorativa, de maneira até mesmo preconceituosa, e de um imposto que eles não concordavam em pagar por uma causa que eles pouco entendiam, a montagem de uma guarda local. Ocorre, portanto, em 1660, uma revolta vinculada à produção de cachaça no Rio de Janeiro. Obviamente que, como as demais revoltas também, essa será sufocada de maneira muito violenta pela corte portuguesa, e a resultante posterior a esse movimento foi a proibição de cachaça em todo o território nacional, não somente no Nordeste, como já era feito até então. Somente no final do século XVII, em 1695, a produção de cachaça será liberada pela corte portuguesa no território brasileiro. Rapidamente essa mercadoria vai ganhar um destaque, passa a se especializar na região do Rio de Janeiro a produção de cachaça, e os lucros eles vão ser imediatos. Hoje essa bebida é a bebida que melhor representa o Brasil, mas que lá atrás ela trouxe uma revolta, um movimento revoltoso bem marcante no período do Brasil colônia. Vamos analisar agora o próximo movimento revoltoso. Vamos voltar para os slides. O terceiro movimento ocorreu no que seria hoje o Maranhão, no final do século XVII, em 1684, e tem o nome de a Revolta de Beckman. A causa básica foi a crítica que os comerciantes maranhenses faziam em relação ao monopólio de uma companhia portuguesa, a chamada Companhia de Comércio do Maranhão,
sobre produtos como as drogas do sertão principalmente. Por trás dessa revolta, podemos citar também a presença de jesuítas no território que incomodavam os comerciantes de escravos indígenas também no Maranhão, evento semelhante ao que ocorreu na capitania de São Paulo com a aclamação de Amador Bueno. Destacamos essa revolta o líder, o comerciante português radicado no Brasil, Manuel Beckman, que com o seu irmão, Tomás Beckman, batiza o movimento revoltoso de 1684. Para a compreensão dessa revolta, faz necessário voltar 2 anos no tempo, até 1682. É nesse ano que Portugal cria a chamada Companhia Geral de Comércio do Maranhão, uma companhia que objetivava estabelecer um monopólio comercial português no território maranhense. Essa companhia ela passa a dominar o comércio das drogas do sertão, que até então eram extremamente rentáveis e lucrativas para comerciantes maranhenses, e ao mesmo tempo chega no Maranhão uma leva de jesuítas que incomoda muitos comerciantes de escravos índios que também há muito tempo lucravam no território maranhense. Esses 2 cenários, a Companhia de Comércio, que tinha o monopólio da principal atividade econômica da região, que era a extração de drogas do sertão, e a presença jesuíta imposta pela corte portuguesa no território maranhense, começa a criar uma insatisfação geral dos comerciantes locais. E esses comerciantes terão na figura de Manuel Beckman o seu principal líder. O movimento revoltoso causa a deposição do representante da corte portuguesa no Maranhão e a indicação de Manuel Beckman como novo líder da região. Mas é interessante a compreensão de alguns fatores por trás. Ao mesmo tempo que Manuel Beckman e os demais revoltosos comerciantes estavam insatisfeitos com a corte portuguesa, eles enviam um representante do movimento, que era o irmão de Manuel, Tomás Beckman, até Lisboa para ter um encontro com o então rei de Portugal, Pedro II, jurando lealdade à corte portuguesa e dizendo: não queremos independência, não estamos rompendo com a corte de Portugal, o que nós queremos é a liberdade comercial. Não aceitamos o monopólio da Companhia de Comércio e queremos ter a liberdade de escravizar os indígenas. Pedro II, rei de Portugal à época, negociou de maneira bem interessante com os revoltosos, prendendo Tomás Beckman ali mesmo e não permitindo seu retorno para o Brasil e ordenando a morte de todos os participantes do movimento revoltoso. Entre eles estava Manuel Beckman. Manuel, para ser preso, ele foi traído por um afilhado dele chamado Lázaro de Melo, e essa traição é retratada muito pelos historiadores maranhenses como um evento marcante da história da região. E Manuel é enforcado pela corte portuguesa, morrendo, portanto, de forma muito violenta, muito trágica. Posteriormente vai ser tido como um mártir, até mesmo anterior à figura de Tiradentes para o movimento de independência do Brasil. Hoje a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão fica no chamado Palácio Manuel Beckman. Então essa figura é uma figura muito marcante, que perdeu a vida para um movimento que desejava liberdade, não uma liberdade política, mas sim comercial, numa região que à época tinha sua relevância sensível para a colônia brasileira, que era o Maranhão, e que, assim como outros tantos movimentos revoltosos à época, foram tratados de maneira extremamente bruta pela corte portuguesa. Continuaremos analisando mais o movimento. Vamos voltar aqui para os slides. Falemos agora acerca da Guerra dos Emboabas, estourada nas Minas Gerais no comecinho do século XVIII, entre 1708 e 1709. Esse movimento, essa guerra, que na verdade foi uma guerra civil, uma guerra entre colonos, foi causada basicamente pela exploração ou o direito de exploração das minas, que haviam sido recém-descobertas. O contexto por trás disso coloca em lados contrários os bandeirantes, que se consideravam no direito de exploração das minas, visto que eles encontraram as primeiras reservas de ouro do Brasil, e aqueles que começavam a se dirigir para a região aurífera, que eram vistos pelos bandeirantes como os forasteiros. O destaque dessa guerra é o massacre que ocorreu na região do Capão da Traição, onde cerca de 300 bandeirantes foram exterminados pelas lideranças dos chamados Emboabas, relacionados diretamente com a corte de Portugal. Essa Guerra dos Emboabas, ela coloca em lados contrários, em lados divergentes, os paulistas, em boa parte bandeirantes, que haviam primeiro descoberto as minas aqui no Brasil e achavam que por isso deveriam ter alguns direitos, alguns privilégios na extração desses metais, e aqueles, de outro lado, que começam a se dirigir para a região das minas em busca do enriquecimento, em busca da extração do ouro e do dinheiro fácil. Esse grupo que começa a se dirigir para a região das minas, pejorativamente era retratado pelos paulistas como os emboabas.
Aqui nós temos duas histórias para representar a origem etimológica desse termo. Alguns historiadores colocam que Emboaba nada mais eram do que os pata peluda, ou seja, aqueles que iam para a região utilizando sapatos, visto que os bandeirantes andavam em boa parte descalços, representando até a sua origem muito miserável. Outros dirão que esse termo tem um termo vinculado a uma origem tupi, que representa Emboaba como uma espécie de um invasor, um forasteiro. Independente de onde vem o conceito, de onde vem a origem etimológica, é importante analisar que na região das Minas Gerais, dois grupos divergentes passam a disputar o controle das minas. De um lado esses paulistas, de outro lado aqueles que não eram paulistas. Quem eram de fato esses emboabas? Eram portugueses que migravam para a colônia em busca do enriquecimento, eram colonos de regiões como Bahia, como Pernambuco, numa condição de declínio da atividade canavieira, que se sentem agora atraídos para o ciclo da mineração. E obviamente que esses emboabas, por serem ou portugueses ou por estarem na região do Nordeste, que era a região que Portugal mais tinha atenção e proximidade no Brasil à época, eles eram tratados de forma privilegiada pela corte portuguesa, e isso incomodava muito esses paulistas. Nesse mesmo cenário, os paulistas achavam que deveriam ter alguns privilégios porque, entre outras coisas, estavam trabalhando conjuntamente também a corte portuguesa. O bandeirantismo prospector, que descobriu as minas de ouro no Brasil, em boa parte foi patrocinado pela corte portuguesa com as chamadas entradas. Alguns paulistas prestavam serviço como sertanismo de contrato, que entre outras coisas resultaram na destruição do principal quilombo que o Brasil tinha à época, que era o quilombo dos Palmares. Isso nos anos 1690, portanto, muito próximo a essa Guerra dos Emboabas. Portanto, esses dois grupos divergentes, antagônicos, disputando uma mesma região e com a corte portuguesa em cima do muro, sem saber o que fazer, causarão uma espécie de uma guerra civil na região das Minas Gerais. Fatores outros como a inflação altíssima de mercadorias básicas na região mineradora, a exploração tributária e a fome que vira e mexe aparecia na região das minas, também criam um clima de insatisfação que vai contribuir com a revolta. Mas entenda que a Guerra dos Emboabas basicamente não tem uma insatisfação contra a corte portuguesa. É uma insatisfação entre dois grupos que reivindicavam a disputa ou os privilégios na região aurífera brasileira. Esse movimento não teve uma solução prática, continuam as rivalidades posteriores entre os bandeirantes e entre os chamados emboabas, mas a situação ela pode ser tida como amenizada depois que se descobre ouro nas regiões que seriam hoje Goiás e Mato Grosso. Para essas regiões, os paulistas se dirigem para ter meio que uma exclusividade de exploração das minas nesses territórios, e os emboabas e os forasteiros ficam com a região de Minas Gerais em boa parte. Essa, portanto, foi a primeira grande revolta que se ocasiona, que se resulta na região das Minas, no Brasil colônia. Vamos continuar analisando aqui um próximo movimento revoltoso. Voltaremos para os slides. Falaremos um pouco agora sobre a Guerra dos Mascates, ocorrida também no início do século XVIII, na região de Pernambuco, entre os anos de 1710 e 1711. Assim como a Guerra dos Emboabas, esse também é um conflito local entre grupos divergentes que muito pouco teve como pano de fundo a corte portuguesa. As elites das cidades de Recife e Olinda vão entrar em choque nessa que foi a principal guerra, o principal movimento revoltoso do Brasil colônia nesse cenário nativista. A mais violenta e sangrenta guerra que se teve aqui localmente falando, ou seja, de forma nativista no Brasil colônia, foi a chamada Guerra dos Mascates. Guerra essa que polarizou a elite de um lado de Recife e de outro lado de Olinda. Vamos tentar entender de maneira bem direta o que foi esse movimento. O grupo dirigente da capitania de Pernambuco, politicamente falando, era um grupo relacionado à cidade de Olinda, que era até então a sede administrativa da colônia. E esse grupo, essa aristocracia, estava muito diretamente relacionada à atividade canavieira. Quando essa atividade começa a entrar em declínio, isso em meados do século XVII, depois dos anos 1650 principalmente, naturalmente o grupo dirigente também começa a entrar em declínio. Ao mesmo tempo, começa a emergir, próximo a Olinda, um outro grupo que estava nesse momento em ascensão, que era o grupo de comerciantes do Recife, sobretudo aqueles comerciantes que controlavam o porto do Recife, que era o principal porto de escoamento produtivo da região para o mercado europeu. Então nós temos aqui um antagonismo
entre uma elite aristocrática ainda politicamente influente na região e um grupo comerciante emergente que começa a reivindicar sua autonomia, sobretudo política e econômica. Por Recife não ser a sede administrativa da colônia, esses comerciantes que controlavam o porto deveriam pagar tributos à sede que era a cidade de Olinda, que muito pouco produzia, e os recifenses consideravam essa elite de Olinda meio que parasitária. Eles declaram a independência em relação a Olinda em 1710 e esse é o principal motivo que conduz à revolta. É inegável dizer que se tinha um apoio da corte portuguesa aos comerciantes do Recife, mas o governo de Portugal não vai interferir diretamente nesse conflito, a não ser para pacificar. O governo não esteve, militarmente falando, pelo menos não de maneira aberta, apoiando um lado ou outro. A guerra termina em 1711 com uma anistia a todos os revoltosos participantes, mas com um destaque posterior importante para a história. Recife vai ser escolhido depois dessa guerra como a sede administrativa da capitania de Pernambuco e mantém-se ainda hoje como a capital do estado de Pernambuco. Portanto, um movimento entre a elite aristocrática decadente de Olinda e a elite comercial em ascensão do Recife conduz a essa chamada Guerra dos Mascates. O termo mascate é um termo pejorativo utilizado à época por aqueles que habitavam Olinda em relação aos comerciantes de Recife. Mascate seria mais ou menos alguém que comercializa quinquilharias, objetos sem importância, um pequeno comerciante. E esse termo rotineiramente utilizado em Olinda, no cenário pré-guerra, conduziu ao batismo desse evento histórico marcante para a história do Brasil colônia. Voltaremos agora para poder compreender a última e mais importante revolta que se deu aqui no contexto nativista brasileiro. Vamos voltar para os slides. Falamos agora da revolta de Vila Rica, ou popularmente conhecida como a revolta de Filipe dos Santos, que se deu em 1720 na região das Minas Gerais. A causa principal dessa revolta foi a criação, no ano anterior, das casas de fundição. O contexto que conduz a tal revolta já está presente no sentido do arroxo tributário e a insatisfação dos mineradores para com a corte portuguesa. Insatisfação essa que continuaria cada vez mais inflamada na região das Minas Gerais. Como nós já vimos na aula sobre mineração, aqui no nosso Quarentinando com História, em 1719 a corte portuguesa cria as chamadas casas de fundição. Essas casas de fundição tinham um objetivo básico que era obrigar a fundição do ouro extraído nas Minas Gerais em barras, minimizando com isso o contrabando e a sonegação que era violentíssimo na região mineira. Com a obrigatoriedade da fundição do ouro extraído pelos mineradores, muitos se revoltam contra essa taxação que considerava-se arbitrária e extremamente elevada pela corte portuguesa. Essa insatisfação que sempre esteve presente, vinculada a outros tributos, e o desejo de uma maior autonomia comercial e produtiva, faz com que vários mineradores, quase 2.000 para ser mais preciso, se revoltem no ano de 1720 contra a corte de Portugal. Entre esses mineradores estava Filipe dos Santos, que vai ser o líder do movimento. Filipe dos Santos e todos aqueles que participaram de maneira direta do movimento serão perseguidos pela corte de Portugal, que novamente empreende um processo contra a revolta extremamente violento, brutal, e o Filipe será enforcado e esquartejado pela corte portuguesa. Muito antes do que se fez com Tiradentes, que também participou de um movimento revoltoso na mesma cidade, que é a cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto, Filipe dos Santos também pagou com a vida por ter peitado a corte de Portugal. Existe um evento por trás bem marcante para a história. O conde de Assumar, que era o representante da intendência das Minas Gerais, ou seja, representante da corte portuguesa na região aurífera, ele promete uma anistia a todos os participantes da revolta caso o movimento fosse esfriado. Isso acontece e depois que o conde de Assumar consegue controlar o foco revoltoso, ele ordena a perseguição, morte e extermínio de todos os líderes do movimento. A traição, aquilo que se fala e que não se cumpre, foi algo muito marcante na relação Brasil-Portugal nesse cenário das grandes revoltas. O grande destaque desse movimento é que ele vai ocorrer na região do principal movimento pré-independência brasileiro, que é a chamada Inconfidência Mineira. O primeiro movimento a se falar no Brasil colônia em separação prática com Portugal. Em 1720 estava montada a semente do movimento Inconfidente de 1789, com Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Tiradentes, entre outros tantos.
mas esse será um assunto dos nossos próximos encontros, quando iremos especificamente falar dos movimentos pré-independência no Brasil. Espero que tenha ficado claro para todos vocês o que foram as revoltas nativistas, a condução desse processo histórico e compreender também que são movimentos embrionários, onde não se tinha uma organização ideológica, não se tinha uma causa nacional, mas que servia para mostrar toda a revolta e insatisfação da relação metrópole e colônia que sempre esteve presente no Brasil, desde que Cabral colocou o pé aqui em abril de 1500. Vamos ver as dicas corintianas do Teacher e encerramos por hoje a nossa análise de história do Brasil. Vamos nessa! As dicas de hoje ficam com o filme Onde os Fracos Não Têm Vez, um clássico para aqueles que gostam de filmes violentos, e a música, uma música da banda californiana Red Hot Chili Peppers, Does It. Apreciem, curtam e é nóis! É isso, meus amores. Fiquem com o Papai do Céu, tenham uma semana de estudo abençoada e até uma próxima oportunidade. Qualquer dúvida, o Teacher está sempre à disposição. Um beijo no coração de vocês. Até uma próxima.